Vamos falar sobre as nossas habilidades. Para isso, a coach Eliane Gavassi está por aqui, porque tem gente que é executor, né? Você recebe uma ordem e faz aquilo com perfeição. Mas para criar alguma coisa, ai, que não sai. Boa tarde, Eliane, tudo bem? Boa tarde, Dani, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Que bom te receber. Tem essa diferença, né? As pessoas têm esses perfis diferentes. De repente, a criatividade é quase que nula em algumas pessoas. Tem como trabalhar isso? Tem sim. Eu acho que você já tocou no ponto principal. A primeira coisa é se conhecer, né? Porque tem que vir de dentro para fora. E o autoconhecimento, ele ajuda no sentido que você você dimensiona. Eu falo assim, que é como se você pegasse um HD, um pendrive. Eu preciso olhar que arquivos que eu tenho ali dentro, ou seja, quais são as minhas tendências comportamentais, o que é mais fácil, o que tem mais a ver, né? E o que eu tenho mais dificuldade. E a partir do momento que eu conheço essas características, aí eu consigo avaliar o que me ajuda, o que não ajuda e aonde que eu preciso investigar. Trabalhar mais. Sim. Quanto mais próximo do meu perfil, digamos, mais feliz eu vou ser, porque mais eu vou me sentir mais no ambiente mais apropriado. Mas entender a minha dificuldade também serve justamente para eu pensar onde que eu quero chegar com isso. E a criatividade, com certeza, ela pode ser trabalhada. E como que se trabalha a criatividade? Porque criatividade parece que é uma coisa natural, né? Que a pessoa tem aqueles insights assim. Não, como que faz isso para você criar criatividade? Falando ainda de perfil, eu já tenho um perfil mais pro lado da conformidade, da regra, por exemplo. É um perfil também que dificulta muito para a criatividade. Eu vejo pela minha história também. Eu trabalhei muito tempo com controle de qualidade, que tinha tudo a ver com regra. E de repente eu me vejo coach comportamental e eu senti muito no início. Aí eu fui analisando, a gente vai se observando, vai se conhecendo. E por que eu tinha tanta dificuldade? Tipo, vamos lá no programa Vitrine. Tá, como que faz? Cadê a regra? Cadê a norma? Não, você também pode ser mais solto, enfim, você vai se compreendendo e vai dando passo, tá? Eu vou dar um exemplo para quem está nos assistindo em casa. O que acontece quando às vezes você vai fazer um almoço, fazer uma refeição e você abre a geladeira e você fala, tipo, não tem nada fácil ali à mão para você fazer aquela refeição. Aí entra o quê? Eu saio da zona de conforto. Eu posso ir lá no mercado, ou eu posso olhar o que tem ali e falar, bom, o que dá pra sair daqui? Até dentro de casa a gente pode treinar nossa criatividade. Que daí, então, às vezes, ali vai sair uma coisa que se você tivesse tudo certinho, eu vou fazer uma macarronada com um molho de carne moída. Ia sair assim. Mas eu chego lá, não tem uma carne. Será que se eu picar? Como um exemplo. E quando eu exercito, eu dei o exemplo lá em casa, né? Todo mundo aqui nos assistindo. Mas quando eu exercito num determinado ponto da minha vida, ele reflete em todos. E outro ponto que eu traria também com relação à criatividade, primeiro, o que eu penso sobre criatividade, né? Porque às vezes eu penso que a criatividade é algo muito mirabolante, muito legal, uma coisa assim muito diferente. Mas o que é criatividade dentro do meu dia a dia, da minha rotina? E tem a ver daí com autoconfiança. Às vezes eu não sou criativo também porque eu tenho medo de arriscar, de falar. Então, vamos ver, se precisar eu falo. E às vezes eu não vou experimentando isso. E no trabalho, digamos, às vezes eu tenho uma liderança que ela é muito rígida, ela não me dá um ambiente propício também para eu me colocar. Então, às vezes a pessoa dela vai ficando no segundo momento. E outro ponto que eu colocaria é a questão do objetivo. O que eu preciso desenvolver? Por que eu preciso desenvolver minha criatividade? Né? Vamos dizer, se eu tenho foco, pensar num exemplo, eu preciso executar um determinado serviço que eu não estou acostumada, mas eu preciso que seja um pouco diferente porque precisa atrair as pessoas. Vamos pensar numa atividade lá na empresa. E aí, a partir do momento que eu começo a desenvolver, eu vou conhecendo mais daquilo. Então também vou me compreendendo. Peraí, quando eu tenho mais bagagem, mais conteúdo sobre aquele determinado assunto, eu tenho mais recursos para inovar, para fazer diferente. Isso que eu ia te falar agora, porque assim, de repente, não é você acordar e falar, nossa, vou revolucionar o mundo com essa minha ideia. Não, mas é você pesquisar a respeito daquilo que você tem que criar alguma coisa. Porque também não é simplesmente criar, você pode copiar uma coisa que dá certo, tá lá no Japão, e que pode dar certo aqui, ou que dá certo numa empresa que é concorrente e que pode dar certo aqui, né? Também é você observar isso tudo para você tirar, de repente, não é uma criatividade assim, nossa, aquela coisa do mundo, mas é você mudar alguma coisa que tá acontecendo no seu meio. Isso já é uma forma de criatividade. Com certeza. É você adaptar, que nem tem a história do YouTube, né? Da onde que surgiu o YouTube? Na época que existia o e-mail e que tinha que fazer download para poder assistir os vídeos. Aí
Tava difícil porque demorava muito, tinha que baixar todos os vídeos, ficava armazenando. O que as pessoas fizeram? Dali juntou. Opa, mas se eu tiver uma plataforma onde eu não preciso fazer download? E aquilo vai criando, vai aumentando, Pelas vai desenvolvendo. inclusive. Isso que você colocou é o quê? Juntar duas coisas que já existem. Então, se você for olhar até a questão de teoria da criatividade, existem formatos diferentes. Existe aquela mente também, que ela é mais criativa, livre. Que o pessoal fala, não pressiona. Sabe aquela questão do brainstorm que o pessoal fala? Sim. É o toró de parpita, outro jeito que o pessoal chama. Às vezes chama a empresa, bom, gente, agora a gente vai se reunir aqui, ninguém vai embora hoje até nós definir tal coisa. Acho que essa frase aí já prejudica muito. Funciona. Então tem vários formatos. A questão é assim, se observa. Como que eu funciono para eu chegar lá naquele resultado que eu quero? Sem pressão, com leveza, pensando que é um processo. Então eu dei um passo agora, é bacana, ainda não é o que eu... Aí eu vou trabalhando em cima daquilo dali. Mas todo mundo tem potencial para ter criatividade. Adorei nossa conversa. Obrigada. Para as pessoas se inspirarem em casa, procurar um profissional coach também, que isso muda a vida. Obrigada, um ótimo fim de semana para você, Eliane.